E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Na aula de hoje, a gente vai tratar aqui de uma máxima, de uma frase, de uma citação que é bem conhecida aí no campo da filosofia, da sociologia, da história, enfim, das humanas em geral. E a frase é: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. A gente vai entender nessa aula o significado dessa frase, extrair aí o máximo de informações sobre elas para ajudar você que está estudando sobre o tema ou para esclarecer as dúvidas, né, a curiosidade de você que simplesmente gosta desses temas aí. Então, bora lá, né? Primeiro ponto para a gente ver aqui na nossa aula é justamente de quem é essa frase, né? Afinal, uma frase não se cria sozinha. E essa frase, ó, é desse cara aí, chamado Jean-Jacques Rousseau, e esse cara é um filósofo francês que viveu entre 1712 e 1778, e esse cara, né, Rousseau, foi um dos filósofos iluministas, um movimento intelectual, filosófico, que você que tiver pelo menos aí no 8º ano do ensino fundamental já deve ter ouvido falar. Então, esse movimento, né, rolou aí no século XVIII, envolve uma série de filósofos, entre eles alguns que eu já trouxe aqui no canal, inclusive, né, como por exemplo John Locke. E enfim, Rousseau estava lá no meio desses caras. Vamos a mais algumas informações. Rousseau é autor de obras importantes como O Contrato Social, Discurso sobre a Desigualdade e também Emílio ou Da Educação. Com essas obras, com as suas ideias, ele é considerado um grande influenciador de outro acontecimento importantíssimo aí da história da humanidade, que é a Revolução Francesa. Então, beleza, já vimos aí alguns fatos sobre o dono da frase, né, o autor da frase, mas não é o foco da aula falar sobre ele, então a partir de agora a gente vai se aprofundar nela. Vamos começar pelo seguinte, ó. Uma palavra que está lá na frase é sociedade, né? Naquela parte do a sociedade corrompe. E essa sociedade de que se fala aí nessa frase, que a gente pode entender também como civilização, que seria, no caso, a corruptora, né? Quem corrompe, na visão do Rousseau, é o que destrói a pureza, a espontaneidade que o homem possui, né, naturalmente, e que é próprio dele num estado que ele vai chamar de estado natural. Não só ele, né, mas também outros filósofos de uma linha de pensamento que a gente chama contratualismo, que, claro, né, você também vai ver aqui no canal. E claro, para você não perder, já estou deixando os recadinhos aí embaixo, ó. Se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações, porque assim todas as aulas que eu trouxer aqui para o canal você vai receber em primeira mão, não vai perder nada, né, para não prejudicar aí a sua preparação. E também deixa aquele like esperto aí na aula, né? Isso funciona como um feedback importante que eu tenho de vocês e também é um gás, uma motivação a mais para eu estar sempre trazendo mais conteúdos para vocês, beleza? Então segue aí os recadinhos, vamos voltar para a aula. Então a gente estava falando aí, né, da sociedade ou civilização. Para o Rousseau, nesse meio civilizado, o homem adota aí uma série de posturas negativas, se comporta de diversas formas negativas, e isso está ligado às próprias condições desse meio civilizado, que envolve questões aí como propriedade privada, desigualdades. Então, as características desse meio civilizado é que leva o homem à própria corrupção, a, digamos, assumir uma série de comportamentos, posturas, agir de diversas formas que são caracterizadas pelo Rousseau como negativas. Agora vamos ver o outro lado da coisa, o que é anterior a essa civilização, ou sociedade, né? Que é justamente o estado natural. Bora lá. A respeito do estado natural ou da natureza, né? Em oposição à sociedade, a gente pode resumir a visão do Rousseau pela seguinte ideia: a natureza é boa. O Rousseau, diferentemente dos outros contratualistas, ele vê a natureza ou o estado natural de uma forma bastante positiva. Ele atribui uma série de características positivas ao homem, ao modo de viver que é característico desse estado natural. Então, segundo ele, né, nesse estado aí de natureza, o ambiente é abundante de recursos e o homem, por sua vez, é de natureza pura. Basicamente, nessa condição, o homem é livre, é piedoso, é bondoso, é indiferente, né? E esse indiferente é colocado de uma maneira assim positiva, né? Seria mais ou menos a ideia de que o homem não vê, sim, uma necessidade de interferir na natureza. A natureza é algo que simplesmente está lá posto para ele, é o local de onde ele tira recursos, né, para sua sobrevivência, mas não é algo assim que desperta interesse para ele, ou, né, colocado de outra forma, alguma ambição. Então, em resumo, o Rousseau vê na natureza, nesse estado natural, algo assim extremamente positivo. E o homem, para ele, né, nesse estado natural, é o ser, né, que carrega consigo, por conta das próprias condições do meio, uma série de características positivas. Para a gente fechar esse tema, vamos fazer aqui uma comparação, colocando os dois lados, né? Parte por parte,
e observando aí nessa comparação as ideias do Rousseau. Primeiramente, né, na frase, na máxima, na citação, a gente tem que o homem nasce bom. O que isso significa? Nascimento é o período inicial, né? Aquele estado natural. E nesse estado natural, para o Rousseau, o homem é bom, de natureza pura. Já no outro lado, ou seja, no restante da frase, a gente tem o seguinte, ó, a sociedade o corrompe. E a sociedade, como eu disse para vocês, está relacionado a essa situação em que o homem vive de maneira civilizada, né? E aí temos que, quando tirado do estado natural e inserido na civilização, que vale destacar, né? É um modo de vida artificial, ou seja, que foi construído a partir do intelecto humano. Nesse estado aí, o homem tem a sua natureza corrompida, ou seja, aquela natureza pura que ele tinha, aquela bondade natural, é corrompida e ele acaba aí se tornando egoísta, perverso, ambicioso, entre outras características negativas aí que a gente pode citar e que a gente pode perceber no dia a dia, né, no comportamento das pessoas. Para o Rousseau, né, fechando, essas características são inerentes a esse próprio modo de viver que a gente chama de civilizado. Fechou? Então aí, gente, é o último ponto da aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, vocês vão deixando aí nos comentários, que eu vou tratando, respondendo aí para vocês com o maior prazer, beleza? Mais uma vez, eu deixo os recadinhos aí para você, ó. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nada, não perder nenhuma aula. E deixa também aquele like aí, se você quer que eu continue trazendo mais aulas para vocês, mais conteúdos relacionados a Rousseau, aos contratualistas e todos esses temas afins aí que a gente pode abordar. Beleza? Não esquece também dos seus amiguinhos, né? Se você tem aí algum amigo que está precisando estudar sobre esse tema, precisando conhecer um pouco sobre o Rousseau, manda aí para ele essa aula, manda aquele recadinho de sempre, né? Estuda aí, miserável. Estuda porque fim do ano tem Enem, né? Para você estar bem preparado, para você estar com todos os temas aí em dia, estuda e se inscreve aí no Planeta Humanas. Beleza, gente? Então eu fico por aqui. A gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até mais.